Salve Corinthians! Salve galera do Timão! Alô fiel! Chega fortalecendo com like porque o bicho tá pegando. Federação Paulista entrou na briga, Vasco entrou na justiça, Corinthians entrou em seguida e o bicho tá quebrando, pessoal. O pau tá atorando com esse negócio de Flamengo querer ser beneficiado. Fica até o final do vídeo porque talvez já amanhã talvez o Corinthians já não entre em campo. A Fiel tá pressionando muito e falando para começar com amanhã. Amanhã tira o time de campo. Eu quero saber de você, Fiel. Você compactua com isso? Se não resolver até amanhã, ao meio-dia, não entre em campo, use aí o espaço de comentário para dar a sua opinião. Porque o Vasco foi pra cima, Corinthians em seguida e depois a Federação Paulista. Fiel, fica até o final do vídeo que você vai entender toda essa história. E chega, hein? Representa, Fiel. Fortalece com like. É contra tudo e contra todos. Vai deixar os flamenguistas ficar na boa, é? Fortalece com like aí. Vamos bater a meta de 1000 likes. Aqui é Corinthians, parceiro. Isso aqui é Corinthians. Fortalece aí, porque amanhã a CBF vai saber o tamanho desse time. Não sabe ainda não? Vocês vão saber. A gente já invadiu o Japão, o Maracanã e tudo mais, rapaz. Isso aqui é Corinthians, rapaz. Tem algumas coisas para falar, mas você sabe que às vezes eu falo coisas que não fazem parte da normalidade. Né? Esse negócio de um brigar para cá, um pedir data para cá, outro pedir data para lá, vai estourar no apitador do jogo. Isso de brigar, o Corinthians brigar aqui, porque é minha data, o Atlético Mineiro com o Vasco, porque é minha data, quem fica apertado é o apitador do jogo. O Flamengo já está falando que a pressão da bola no campo do Corinthians é diferente. Como se o Corinthians mandasse diminuir ou aumentar a pressão da bola. A pressão da bola, quem mede é a arbitragem. A arbitragem leva todas as bolas e ela que calibra as bolas. É obrigação da arbitragem calibrar as bolas. Então, olha, eu estou falando para vocês, isso vai acabar onde? No apitador do jogo. É lá que vai acabar, vai apontar para lá. O Flamengo fez uma festa pro Felipe, ele merece toda a festa do mundo. O Felipe merece toda a festa do mundo, porque o Felipe é um cidadão espetacular. Eu já disse aqui, eu tenho muito carinho por ele, por ter sido meu jogador na base do Figueirense, eu tenho muito carinho por ele, muito carinho mesmo. Mas o Flamengo fez uma, parecia até que estava chegando o Rinos Mítios. A respeito disso, cá, a respeito disso, eu tenho eu vou juntar o que eu falei ontem com o que o Mauro falou. Vamos ouvir o Braz primeiro, vamos ver as notas primeiro, porque tem a gente falando dessa Copa do Brasil. E o Braz hoje, na apresentação do Felipe, ele foi perguntar também sobre o assunto e deu o lado do Flamengo. Eu acho que essa decisão é uma decisão da CBF. A decisão da CBF, em muitos outros momentos, elas não foram benéficas para o Flamengo. O Flamengo entendeu, o Flamengo jogou, perdeu, ganhou. Eu acho que esse momento, a CBF fez o óbvio, fez o plausível, fez o razoável. Eles e dizer para o Corinthians que esta competição é uma competição da CBF. A CBF é que marca os jogos e que marca o calendário. Então, ela botar na competição dela um jogo em que possa tirar 7, 8 jogadores de um time, seja lá qual for esse time, por acaso é o Flamengo hoje, eu acho que não é o razoável nem pelo equilíbrio da competição. Eu acho que é... Agora, o presidente lá também tem torcida, também tem a imprensa que cobre o Corinthians, tem os blogueiros, tem essa mídia alternativa que também faz uma pressão enorme. Então, ele também está fazendo o jogo dele, eu entendo, mas ele sabe que não vai adiantar nada.
O jogo vai ser no dia que já foi determinado. Vou até pegar a área aqui que tem de nota pra gente passar agora pra quem tá em casa assistindo. O negócio é o seguinte, ó, vou começar com a do Flamengo porque a gente tava vendo aí a declaração do Marcos Braz. O Flamengo também soltou uma nota hoje ali, tentando esclarecer juridicamente os motivos de achar justo que o jogo tenha sido alterado. E o Flamengo fala o seguinte, inicialmente é de se lamentar que Vasco e Corinthians tentem se valer da Justiça Desportiva, o STJD, para desvirtuar sua função e buscar benefício próprio, em total desapreço ao princípio da isonomia e da igualdade de condições desportivas. Tem um outro trecho da nota que fala assim, com todo respeito ao Vasco e ao Corinthians, os pedidos direcionados ao STJD, no entanto, se mostram improcedentes na sua origem, já que não resistem a uma simples consulta ao Regulamento Geral de Competições e ao Regulamento Específico da Copa do Brasil de 2024, ambos editados pela CBF e que contaram com adesão dos clubes. O Flamengo dá a entender, trocando em miúdos, que assinaram ali que esse pedido era possível. O Corinthians vem a público e diz o seguinte, a recente decisão da CBF de alterar as datas das semifinais da Copa do Brasil diz respeito ao regulamento. Eles estão se referindo ao mesmo regulamento, tá? Comprometendo a isonomia entre os clubes e principalmente colocando em risco a credibilidade das competições. E aí segue. Para garantir a justiça nas competições, o Corinthians tomou a medida de ingressar com uma ação no STJD, questionando a alteração feita pela CBF sem o devido respeito ao regulamento e aos clubes envolvidos. O clube espera que o tribunal reestabeleça as datas previamente acordadas, preservando a lisura e o equilíbrio das competições. E aí, para fechar, tem uma do Atlético Mineiro ainda. O Vasco a gente já viu ontem, né? O Pedrinho falando, uma declaração bem forte, assim, dizendo que está sendo prejudicado e que sim, prefere jogar contra o seu rival desfalcado. E aí, no caso, é o Atlético Mineiro que diz o seguinte, em relação à decisão da CBF de inverter a data base das partidas de volta da semifinal da Copa do Brasil com os jogos da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Clube Atlético Mineiro entende que a mudança restabelece os princípios da isonomia, da igualdade, de oportunidades e do equilíbrio da disputa previstos no Regulamento Geral de Competições. O Galo lamenta que Vasco e Corinthians tenham acionado o STJD contra a referida alteração, atitude que contraria todas as diretrizes acima citadas, bem como os princípios da ética e do fair play desportivo. A mudança no calendário em nada prejudica os dois clubes que desejam apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados de seus jogadores selecionáveis. Assim, o que eu entendo? Eu confesso a vocês que eu nunca li o regulamento inteiro, mas a minha compreensão diante de todas essas manifestações que citam isonomia, lisura e o regulamento, é que o regulamento é dúbio. Cada um interpreta do seu jeito, né? Por isso é que aquela frase do meu avô, que é um gênio. Meu avô era um gênio. Casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Sabe por que não tem pão? Porque não tem comando. Por que não tem comando? Porque na data do sorteio, a CBF sabia que ia ter jogo quase que junto com a data marcada da Copa do Brasil. Com os clubes reunidos lá na CBF, por que não fez a alteração? Por que, meu senhor? Para ficar isso aí? Para a gente ficar questionando a CBF? Para a gente colocar em xeque outra vez a CBF, que não marca, não consegue dar um destino para o próprio campeonato que ela patrocina, que ela promove? É isso? É isso que a CBF quer? Quer chamar atenção para o ruim, para o errado, para a falta de capacidade? É isso que a CBF promove? É dessa forma que ela quer ser lembrada? É dessa forma que ela quer ser vista? Como não ter, pelo menos, discernimento do que vai acontecer com o campeonato que ela está promovendo? Eu sinto muito mesmo. Porque se a data está marcada, se eu sou dirigente de Corinthians e de Atlético Mineiro, de Vasco da Gama, eu também entro. Mas se você é dirigente de Atlético e Flamengo, você não entraria? O Porque para mim a questão toda é a CBF. Os clubes estão fazendo cada um
a sua parte. Se a CBF tivesse... Ué, não é o Zinho tá rindo da minha cara. Porque se o Zinho tá rindo da situação. Não, eu quero que ele responda pra você. Ele tá rindo da situação, o Zinho tá rindo da situação. Porque é uma situação que não consegue... Não. Ela te fez uma outra pergunta. Você falou que se você dirigente de Atlético Mineiro e Flamengo, por quê? Você entraria. Então, e se você fosse do Atlético e do Flamengo? Se eu fosse do Atlético e do Flamengo, na data eu não aceitaria. Porque o meu clube também está sendo prejudicado. Tá vendo o quê? Mas quem é o responsável disso tudo? É a casa que não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Porque se a CBF, no dia do sorteio, marca a data correta, ninguém ia reclamar. Ninguém, porque está marcado. Está dito, está combinado. Você não pode combinar uma coisa com o clube e não cumprir. Porque desde que você marcou, os clubes precisam dar anuência para a alteração dos jogos. Porque esses jogos já estão marcados. Isso está no Regulamento Geral das Competições. Isso tem que ser obedecido. Por isso é que Corinthians e Vasco da Gama entraram com ação no STJD. Porque estava marcado, não é porque a CBF marcou depois. A CBF marcou e descumpriu o que marcou. Porque percebeu que Flamengo e Atlético, que cedem jogadores para para seleções... seleções... Mas no regulamento também tem que com 10 dias úteis pode fazer alteração. Sim, mas pode fazer alteração. Claro que pode, Zinho, mas se está marcado... Está no regulamento também. Está no regulamento. Zinho, eu só vou colocar o que está no regulamento. Se os clubes foram comunicados da data, os clubes precisam ser ouvidos. Porque a data está marcada. Eles podem alterar a data desde que os clubes sejam ouvidos. Não pode ser, vou mudar e acabou. O vou mudar e acabou interfere diretamente no regulamento. É isso, essa é a briga do Acho momento. que, na verdade, Flamengo e Atlético não se tocaram que esse jogo caía depois da data FIFA. Senão, antes da data ter sido marcada, eles já teriam conversado a CBF. Gente, olha... Não, nenhum deles. Nem Vasco e Corinthians também. O que você está fazendo aqui com isso e tal? E outro, primeiro você tem que passar e chegar na fase, né? Para depois pensar na logística. Mas teve Quem deveria ter pensado nisso antes era a CBF. Não, mas teve o sorteio. Quando definiu. Tudo bem. Aí eles, entendeu? Quando viram lá, provavelmente já sabiam as datas antes de ser anunciado oficialmente. E aí, será que passaram o batido? Pô, esse jogo, que dia é? Depois da data FIFA. Se tivesse falado, é isso que o Pascoal está falando. Já teria marcado antes que ia ser assim e acabou. Ia ser só uma mudança de posicionamento. Porque no ano passado a CBF mudou e quer de novo, que os 2 jogos das finais sejam no final de semana para valorizar pelo valor que ela paga. Já existe essa previsão. Então, já existe de novo, como foi no ano passado. As finais foram no final de semana, ok. Então ela já podia ter marcado, esse ano as semifinais também vão valorizar mais e tal. Só que marcou. Depois que marca, aí deu essa confusão. Para mim toda a questão, até para o Vilzinho também, tudo isso já aconteceu. Não é a primeira vez que está se mudando uma data de jogo decisivo, não é a primeira vez que tem clubes divididos e não é a primeira vez que a gente cobra uma outra postura da CBF. Eu brinquei com o Pascoal aqui, né, perguntando, ele diz que se eu fosse dirigente daqui eu faria. Mas se fosse dirigente dali também faria, porque os clubes estão olhando cada um para o que sempre. Mas faz quem tem a obrigação de enxergar o macro é a CBF. Mas para mim esse é o problema. Que ela não enxergou. Quem tem que chegar no macro... Mas clubes, cada um está fazendo seu papel. O gênio da tabela, porque tem um gênio que faz tabela. Então, esse gênio da tabela, ele tinha que dar essa previsão. Porque a CBF promove também os jogos da Seleção Brasileira. Então, se a CBF faz os jogos da Seleção Brasileira, essa data está lá no mapa... Porque tem um mapa. Mas então a gente está falando exatamente a mesma coisa. A única interessada em que os jogos de volta não fossem logo subsequentes ao final da data FIFA, inicialmente, era a CBF. Porque os clubes souberam ao longo da competição que eles estariam ali. Então a CBF deveria ter previsto isso. Porque agora está cada um correndo atrás do seu. Sabe o que vai acontecer? O doutor Edinaldo vai mandar, daqui a pouco dispensa o gênio da tabela. Porque, na minha concepçãozinho, eu quero até que você fale, porque eu estou falando mais do que eu devo. Para mim, o grande problema está nisso aí. O grande problema está no macro, na CBF. É ela que dá a data, é ela que determina. Se ela determinou aquela data, agora ela descumpriu o que ela determinou. Então, quer dizer, todo mundo grita e ninguém tem razão. É o que eu acho. Vai lá, Zinho. Não, e você tem razão disso aí. Isso aí eu concordo com você. A CBF cometeu um erro
né? Quem faz essa tabela, você marcar uma semi... Assim, onde você está mais próximo de conquistar um título? É na Copa do Brasil. Tudo bem que o Corinthians, principalmente, vive uma situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro, e aí eu acho que o Corinthians tem razão, porque ele vai ter que jogar, pós-data FIFA, um jogo fundamental para ele escapar do rebaixamento. Eu acho que o argumento do Corinthians teria que ser até mais esse. Não é nem de que o Flamengo jogaria desfalcado. Eu acho que o grande problema para o Corinthians, na minha visão, não é o jogo do Flamengo, não. É o jogo contra o Atlético Paranaense, que ele vai jogar com jogadores voltando e um jogo importantíssimo para o grande objetivo, que é permanecer na primeira divisão. O Corinthians corre sérios riscos. E ele estando com todos os jogadores bem à disposição para jogar o Brasileirão, como o próprio treinador falou que é a prioridade, eu acho que tem que ser mesmo, né? O Corinthians é gigante demais para cair para a segunda divisão novamente. Então, assim, o erro, para mim, eu estou com você, Pascoal, CBF. Gente, você está fazendo ali um calendário, você que comanda a seleção brasileira, para marcar logística, para marcar a viagem, para marcar onde vai treinar, para onde vai fazer tudo na seleção, na eliminatória, e aí você me marca uma semifinal de uma premiação enorme, de os clubes podendo terminar o ano com um campeonato nacional, né? E é o último jogo da semifinal, o primeiro é amanhã. O que decide é o da próxima, o dessa semana, no caso. Então, assim, você marcar sabendo que os clubes vão priorizar a Copa do Brasil. O Corinthians é um outro assunto, e eu concordo com o argumento do Corinthians. Mas os outros vão priorizar a Copa do Brasil, porque está muito próximo. É aquele jogo que vai decidir se você está na grande decisão para ganhar 70 milhões se for campeão, além do título. Assim, por qualidade do jogo, por igualdade, eu acho que é melhor para todos terem os seus jogadores em melhores condições, você ter um período de treinamento, porque eles vão poupar. O Flamengo vai poupar contra o Fluminense, o Vasco vai poupar lá, não sei contra quem vai jogar. O Corinthians é que não dá para poupar, que está brigando para não cair. O Atlético vai poupar. Agora, a CBF tinha que ter visto isso. É complicado. E o Pascoal tinha levantado, Mauro, no começo aqui do programa, inclusive em cima da declaração eu estou confundindo todo mundo aqui já, do Marcos Braz, que falou sobre pressão, né? O Braz deu a entender qualquer coisa no sentido de assim, se estão dizendo que o Flamengo foi beneficiado, e aí vale para o Galo também, porque a gente está olhando do viés do Braz, a arbitragem já vai entrar pressionada no sentido de, então já foi favorecido, eu tenho que tomar cuidado, assim. Você acha que pode haver algum tipo de outro prejuízo para os espetáculos? E outro Pedrinho, né? Acho que foi ontem que a gente mostrou o vídeo aqui também, o Pedrinho dizendo, agora só falta querer escolher o árbitro. Só falta querer escolher do lado de lá a arbitragem. Eu acho que mas começa de tudo que é lado. A argumentação de Vasco e Corinthians vai para o tribunal de forma correta, inclusive, porque só pode mudar a data o mandante. Então, Flamengo e Atlético não poderiam mudar. Corinthians poderia dizer, eu tenho um show porque aqui, eu tenho um problema aqui. E já a federação e a detentora dos direitos também, né? Quem está mudando é a CBF, né? É o pedido dos clubes, mas a CBF está tomando a decisão. Sim, está tomando uma decisão porque Flamengo e Atlético pediram contra a posição de Vasco. E o Vasco ainda argumentou também que já aconteceu isso, né? O Vasco teve 2 jogadores que vieram em cima da hora em voo fretado para jogar contra o Atlético Paranaense. Inclusive o Pumita ainda bateu um pênalti lá, decisivo e tal. Bom, mas enfim, não vai ser até amanhã esse julgamento. E o próprio Vasco, o próprio Corinthians sabe que também nesse tribunal tem muita influência da CBF, inclusive porque ela tem muita indicação nos membros que estão lá. Então dificilmente alguém lá irá contra uma decisão da CBF. Ou seja, vão entrar, vão usar os argumentos, mas meio que já estão sabendo que vão perder essa parada. Você acha que não vai haver uma nova alteração? Agora vai ficar do jeito que está? Eu acredito que sim. O Braz falou, que pode espernear que não vai mudar. Mas aí é o Braz falando, defendendo o lado dele. Mas é assim, os argumentos da CBF, porque essas datas já estavam definidas, a Conmebol não mudou nenhuma data, isso aí não está interferindo em Libertadores nem Conmebol, para a CBF falar, olha, esquecemos aqui que tem esse jogo, vai acumular aqui. Então, assim,
acho que Corinthians e Vasco têm argumentos que poderiam sim convencer o tribunal, mas acredito que isso não vai acontecer. Acho que é. Só queria que essa decisão já saísse logo, né? Antes do jogo de ida, né? Foi o que você falou. Provável, seria lindo que fosse de hoje para amanhã, já julgado. Entendeu? Para não ficar isso. E agora vamos ver quando é que... O Vasco parece que ainda vai lá na CBF tentar uma conversa pessoalmente. Ontem a gente ouviu aqui o presidente do Corinthians dizendo que não estava nem atendendo o telefone, né? Estava tentando... O apitador do jogo do Corinthians Juventude deu um gol que não era e o que era ele não deu. Nesse jogo Corinthians Juventude, não foi o que aconteceu. Corinthians Juventude no jogo do jogo da Neoquímica Arena. O gol que foi, ele não deu. O que não era para ser, ele deu. O que foi legal, ele não deu. Aí, o cara vai apitar o jogo. Com qual tipo de pressão? Qual o tipo de pressão? Já sabe a arbitragem? Já sabe a arbitragem amanhã? Era bom saber. Qual é o tipo de pressão? O jogo é amanhã, já tem que ter arbitragem. Sim. Qual é o tipo de pressão que o árbitro vai se impor? Porque o árbitro não é alheio ao mundo. O apitador de futebol, ele lê, ele presta atenção, ele sabe o que está acontecendo. Ele, como está no meio esportivo, sabe de tudo que está acontecendo no meio esportivo. E muito obrigado por nos assistir aqui. Muita gente nos assiste e a gente agradece. Né? Você quer agradecer? Eu sei que você não gosta muito dele, mas um abraço, Roberto Rivelino, que está nos assistindo. Ah, que susto! Eu ia falar, vai falar publicamente. Rapaziada, vocês notaram a declaração do Marcos Braz? Vocês notaram? Ele falou, pô, com todas as letras. Pode espernear o tanto que quiser, que não tem jeito. Por que ele falou isso? Por quê? Então ele já tem... Então é ele que manda na CBF? É ele que manda lá no STJD? Então o STJD não serve de nada? Então Corinthians e Vasco entraram na justiça por nada? Porque o Marcos Braz já falou. Pode espernear o tanto que quiser, que não tem jeito? Não tô entendendo, pô. Comenta você aí. O Corinthians, volta a dizer, toda a torcida, toda a fiel está de um só lado. Se não mudar, não entre em campo. A fiel apoia essa decisão. Toda, 100%. 100% da fiel apoia a decisão de não entrar em campo. E eu acredito que os vascaínos também. Então, Augusto Melo, tá nas suas mãos. CBF, ou é assim, ou então bagunça um campeonato. Bagunça o campeonato, acaba com essa pilantragem, fortalece com like fiel e vai.